pastor já comunicou que hoje eu estarei responsável pela mensagem. A vantagem de sentar aqui na frente é que eu não vi se teve alguém que levantou e foi embora depois do anúncio, né? Então, já começo com o coração leve. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. A minha oração era para que Ele tivesse a falar ao meu coração. Orei ao Senhor para que assim acontecesse, na certeza que assim Ele havia de fazer. Clamo então para que Deus possa falar também ao seu coração. Se você puder abrir a sua Bíblia em Tiago 4, a partir do 13 nós vamos ler. Já foi inclusive hoje citado aqui um texto de Tiago, nós vamos ler outra porção desse texto. Tiago 4, a partir do 13. Diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, nisso está pecando. Vamos orar mais uma vez? Senhor, lemos a Tua palavra. E agora o nosso clamor é para que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha a agir nos nossos pensamentos e no nosso coração. Falando a cada um de nós e manifestando qual é a Tua vontade, qual é o Teu ensino, qual é o Teu propósito através dessa Tua palavra. Ensina-nos, Senhor. Age em cada um de nós. Fale ao Senhor a nós nessa manhã. É a nossa oração, é o nosso desejo. Por isso clamamos na Tua presença. E assim o fazemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. O coração do homem ele é sempre propenso a querer fazer planos, né? Nós estamos no início de um ano. Quem nunca fez isso? Amanhã, semana que vem, o mês que vem, no ano que vem, nós somos conduzidos a querer planejar, a querer conduzir, a querer dominar os caminhos. Tiago vem falar justamente dessa condição do homem de fazer planos. E já de início eu levanto a questão para te falar que não há nenhum problema em fazer planos. Pelo contrário, qual homem que precisando construir uma casa não vai lá e vê tudo que seria necessário para assim realizar tal obra? Se planejar, fazer planos, ter sonhos, não é um erro. Mas então a nossa intenção nesta manhã é entender como isso precisa acontecer. Fazer planos de forma autônoma, individual, é na grande maioria das vezes a razão das nossas frustrações e das nossas falhas. Assim Tiago advertiu aqueles cristãos. Assim nós fomos advertidos, muitos de nós, no período em que nós, se pela vontade de Deus assim o permitir, nós o
estamos concluindo que foi esse período que nós passamos pela pandemia? Qual de nós esperávamos passar por tal momento? Me lembro na escola, quando estudávamos as grandes pandemias que ocorreram no passado, coisas que estavam no livro da história e que parecia não fazer nenhum sentido, e de fato não fazia, viver algo assim. Mas aconteceu, e aconteceu com a gente. Agora, talvez nós que imaginássemos algo não poder acontecer novamente, naquelas condições, novamente aconteceu. E planos foram levados por água abaixo, sonhos foram findados, realizações que pareciam estar estruturadas e praticamente concretas, elas simplesmente desapareceram. Percebemos que muitas dessas coisas são como o texto nos fala aqui, como uma brisa, como uma fumaça, como um vapor, que basta um leve vento para simplesmente sumir e não haver mais. O verso de número 13: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. A determinação por aquilo que há de acontecer na nossa vida, por aquilo que queremos que aconteça na nossa vida, por aquilo que esperamos que aconteça, porque assim é que determinamos. Quando eu vou, para onde eu vou, por quanto tempo eu vou ficar lá, o que é que eu vou fazer lá, e o que é que eu vou ganhar com isso? Tiago chama a nossa atenção sobre como é comum para o homem conduzir a sua vida. Não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer, e eu vou fazer de determinada forma, e eu vou fazer por tanto tempo, e o meu resultado será esse. Essa é a forma comum do coração do homem, estipular planos, projetos, alvos. E é justamente aí que nós podemos errar o alvo. Tiago, ele estava falando para cristãos que estavam na dispersão. Quando nós lemos tal fato e nós entendemos o que está querendo dizer, ou nós nos enquadramos na forma como está dita, ou pensamos em como Tiago queria dizer e estava dizendo, nós podemos ter um pensamento simples de entender ou pensar que esse povo, ou talvez muito do povo de hoje em dia, são cristãos teóricos, ou ateus práticos. Porque eram pessoas confessas em Cristo Jesus, pessoas que apresentavam condições de uma vida transformada, renovada, restaurada, mas que estavam deixando os seus planos serem direcionados apenas pelo seu coração. Eles tinham conhecimento de Jesus, eles tinham conhecimento da graça de Jesus, mas estavam deixando de viver debaixo da condução do Senhor Jesus. Por isso, cristãos teóricos, aquele que sabe que deve fazer, tem conhecimento do que precisa ser feito, mas são ateus práticos. Mas na prática, sou eu quem decido, sou eu quem faço, sou eu quem vou, sou eu quem conquisto, sou eu quem alcanço. A vitória é minha, ela está na minha mão, porque eu vou, eu faço, eu conquisto, eu domino, e aí eu caio. É aí que eu caio. E quanto maior é o degrau, maior é o tombo. Por sorte, o Márcio caiu, foi do chão mesmo, né, Márcio? Se estivesse em cima da escada, tinha sido bem pior.
Quanto maior é o degrau, maior é o tombo. Só que o nosso coração mau, o nosso coração que é mau, nos leva naturalmente, na sua natureza má, a seguir também por caminhos maus. Logo então a gente passa a entender um certo desprezo da participação de Deus nas nossas vidas. Porque o que importa é aquilo que eu desejo, é aquilo que eu quero, e afinal de contas, o que mesmo que Deus tem a ver com isso? Com aquilo que eu quero, com aquilo que eu sonhei, com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu penso. Isso pode ficar muito evidente, infelizmente, no contexto da igreja atual, onde muitos daqueles que são chamados, ou por nós chamados, povo de Deus, é aquele cristão que é evidentemente cristão no culto. Olha, você viu que bênção o fulano? Olha, você viu que bênção o Kleber, ele toca, ele canta, ele até ri lá na frente. Interessante que quando ele está sentado ele não ri, né? Mas lá na frente ele ri, mostra os dentes. Mas durante a semana ele não é assim não. E ele vai lá e ora bonito, mas durante a semana ele não ora não. Quantos talvez são daqueles que estão chamados povo de Deus, que são evidentemente grandes cristãos na igreja, mas no dia a dia, no dia a seguir, no trabalho, na sua condução, no seu pensamento, no seu comportamento, na sua palavra, na sua ação, nos seus relacionamentos, ele não é o mesmo cristão que fica evidente no dia que ele vem na igreja. Talvez até no dia em que ele vai na igreja. Mas é importante o momento em que ele está na igreja. Sabe-se Deus o que é que aconteceu antes de vir para a igreja. Talvez fosse justamente questões assim que Tiago estava chamando a atenção do povo. E talvez seja um grande problema em que a igreja viva. Talvez não só hoje, mas talvez tenha tido que trabalhar e administrar e digerir isso durante toda a parte do tempo ocorrido até hoje na cristandade. De cristãos teóricos que, ao estar diante do culto, ao estar diante do evento na igreja ou no ajuntamento do povo, evidentemente parece ser um grande cristão, mas amanhã e depois de amanhã, no trabalho, na escola, na rua, na roda, não é bem assim. A advertência que Tiago traz é para que possamos ter uma vida alicerçada na vontade de Deus. E assim nos submetermos à vontade de Deus. A continuidade diz assim: se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Faremos o quê? A realização dos planos, dos objetivos, do desenho. Aqui o Mateus é engenheiro, então vai lá alguém primeiro e rabisca tudo que precisa ser feito. E aí vai lá o engenheiro e determina aquilo que precisa ser feito. Em observância, tudo aquilo que foi dito que precisava ser feito. É assim, Mateus? Mas se
Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também nós faremos isso ou faremos aquilo. A nossa vontade, o nosso plano, o nosso projeto, o nosso desenho precisa estar submetido à vontade e permissão de Deus. Essa foi a advertência de Tiago para o povo aqui. Essa foi a chamada de atenção. Olhem, vocês estão caminhando por aqui. Mantenham os seus sapatos. Mantenham a boa alimentação que te faz caminhar. Mas observem que não é bem por aqui, é um pouquinho mais para cá. Promovam as condições de conseguir caminhar. Mas observem o caminho no qual você precisa caminhar. Se o Senhor quiser, não só viveremos, porque até a nossa condição de vida, ela está submetida à vontade do Senhor. Eu posso fazer planos, mas para que realize esses planos, ainda pela vontade do Senhor, eu preciso, inclusive, estar aqui. Se o Senhor permitir, se o Senhor assim quiser, e se essa for a vontade dEle, porque se não for essa a vontade dEle, o que sabemos é o que vai acontecer, é a vontade do Senhor. Durante todo esse tempo que nós passamos da pandemia, às vezes é até difícil encontrar adjetivos para identificar tudo o que aconteceu. Susto, medo, angústia, todo tipo de sentimento desse veio no coração de cada um de nós. Lidar com o inesperado, com aquilo que não se podia imaginar. Abrir mão de tudo que parecia estar diante, de um dia para o outro ser proibido de fazer aquilo que você fazia, de um dia para o outro ser limitado, onde era necessário atender recomendações daquilo que você pode fazer, daquilo que você deve fazer, daquilo que você onde pode fazer. E quantas foram as determinações de simplesmente, não, você não pode fazer. Me lembro na primeira difícil semana em que passamos como igreja, o conselho esteve reunido aqui na casa. E o questionamento era, o que faremos? O que faremos? Foi uma decisão difícil. Oramos, clamamos a Deus para que Deus nos direcionasse. E a nossa decisão inicial foi: nós permaneceremos da forma como estamos. Fomos impedidos. O nosso plano é que no domingo seguinte à nossa reunião haveria culto na igreja. E quem desejasse estar na igreja teria liberdade de estar na igreja. Poderia estar na igreja se assim quisesse. E fomos impedidos. Fomos impedidos. Fomos impedidos, fomos criticados. O nosso pensamento era um. Clamamos para que Deus nos desse entendimento daquele pensamento. Mas não nos foi permitido. Como entender tudo isso? Eram os meus planos ou eram os planos de Deus? Ou era a vontade de Deus?
Tiago está chamando a atenção do povo aqui e está dizendo para eles: se submetam à vontade de Deus. E se o Senhor quiser, e se o Senhor permitir, e se for assim que deve acontecer, assim vai acontecer. Era verdadeiramente o nosso desejo naquele plano específico que assim acontecesse. Não aconteceu. Não aconteceu. Eu simplesmente então tenho o entendimento de que não era assim que Deus estava permitindo. Porque se Deus estivesse permitindo, não haveria quem pudesse impedir. Mas naquele momento, Deus direcionou e colocou um condicionamento. E nos iluminou para que buscássemos caminhos diferentes. Para que buscássemos uma forma diferente. E assim foi feito. Então entendemos que os nossos planos, ainda que bem estruturados, ainda que bem armados, se eles acontecem é permissão de Deus, mas se eles não acontecem, estando bem estruturado, estando bem planejado, e estando debaixo de oração para que Deus cumpra com a vontade dele, se ele não acontecer, é porque não era parte do plano, do propósito e da vontade de Deus. O maior ensinamento que eu recebi no ano de 2021 não foi um ensinamento de força porque estive doente, tive medo de morrer e não morri. Até poderia ser esse o meu maior ensinamento, mas não foi. Porque acho até que tive tão pouca coisa para tirar disso tudo, porque eu me lembro de conversar com o pastor e dizer a ele que eu sequer tinha força para orar, então eu precisava de pessoas que orassem por mim. E sei que muitos de vocês oraram. Mas na hora do medo, na hora da angústia, eu tinha dificuldade de clamar por mim mesmo. E aí eu precisava das orações. Mas o maior ensino que eu tive foi diante de uma notícia difícil, de uma dificuldade muito grande. Então veio a seguinte circunstância, a seguinte declaração. Uma declaração que dizia assim: que triste. Que triste. Eu acho que a nossa corrente não está surtindo muito efeito. Diante de uma notícia difícil e dolorida, a manifestação foi: que triste. Eu acho que a nossa corrente não está surtindo efeito. Porque eram todos os dias notícias tão difíceis que se encontrava no grupo da igreja. Era dia após dia, notícias difíceis, notícias tristes, que aí essa declaração foi feita: que triste, a nossa corrente não está surtindo efeito. É literal, que triste, acho que a nossa corrente não está fazendo muito efeito. Porque o entendimento dessa declaração é: olha, eu estou fazendo uma corrente de oração, de bom pensamento e de boas coisas, e então vai acontecer, precisa acontecer, é para acontecer. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo uma corrente de bons pensamentos, de bons caminhos. Nós estamos fazendo, nós estamos nos unindo, e nós estamos fazendo, então nós vamos alcançar. Esse era o entendimento, e aí veio o quê? Veio a frustração. Veio a frustração. Olha, eu estou fazendo e não está resolvendo. Olha, eu estou agindo, mas não está adiantando. Qual é o ensino disso tudo? Irmãos, o não de Deus é uma bênção.
A vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. Nós precisamos crer nessa verdade ou viveremos ansiosos e frustrados. Esse é o ensino. Irmãos, o não de Deus é uma bênção. Sabe por que o não de Deus é uma bênção? Porque é a realização da vontade dele. Eu pedi, Senhor, faz sim. Aí o Senhor diz e fala assim, olha, nesse momento a resposta é não. Não foi assim com Paulo? Paulo não foi e falou assim, tá complicado o negócio aqui, o senhor tira isso aqui de mim. Tá dando não. Aí sei lá, eu acho que Deus não falou nada. Aí ele falou assim, não, eu vou pedir de novo. Eu acho que se eu pedir de novo, ele vai responder, senhor, tá dando não. Dá para o senhor fazer alguma coisa aqui? E aí, eu acho que continuou do mesmo jeito que estava. Mas Paulo devia ser insistente, talvez não fosse tão petulante como Pedro, mas provavelmente insistente ele era. Ele foi lá e falou de novo, Senhor, pela terceira vez eu estou fazendo uma corrente aqui, Senhor. Eu estou fazendo uma corrente aqui, Será que não está fazendo efeito, Senhor? Aí Paulo, pela terceira vez, falou assim, Senhor, de novo. E aí Deus foi lá e falou assim, Paulo, a minha graça te basta. Para esse pedido aqui não. Mas eu tenho tantas outras coisas para fazer, mas para esse pedido aqui, não. Paulo entendeu que o não de Deus era uma bênção para a vida dele. Irmãos, o não de Deus também é uma bênção. Deus nos livra, às vezes, de coisas que pedimos, porque às vezes a gente está pedindo pedra, ao invés de pedir pão, porque às vezes é uma pedra bonita para danar. Outro dia meus meninos levou um monte de pedra aqui da igreja embora. Eu não posso criticar, porque lá no jardim de casa eu tenho uma pedra desse tamanho assim, eu achei bonita para danar. Eu levei, pus lá no cantinho do jardim, eu falei assim, ai que gracinha. Eles levaram um monte de pedra para casa. Às vezes é assim, às vezes a gente está olhando para a pedra e está achando a pedra bonita, ela está lustrosa, está brilhosa, né? E aí Deus fala assim, mas eu queria te dar pão. Tem um vídeo eu vou falar com bastante liberdade esse termo, porque quando a gente fala daquilo que é próprio de nós, então a gente não precisa se constranger e nem é alvo de condenação. Mas tem um vídeo na internet de um gordinho que a mãe dele fala assim, não, você vai tomar sopa. Aí o gordinho vai fazer, eu quero pão. Não. A camiseta que ele estava era igual umas que eu tenho lá em casa, assim, né? Tava parecendo uma camisa de força, de tão apertadinha que estava, né? E aí o gordinho corre para lá e vem para cá, eu quero pão. A mãe falava assim, não, mas o médico falou que tem que te dar sopa. Ele, não, sopa não, eu quero pão. É uma brincadeira, é só para descontrair, mas é para chamar a atenção. Aquilo é o que ele queria, mas evidentemente não era o que ele precisava. E havia um entendimento de quem estava junto daquilo que ele precisava. E assim é Deus que detém todo o entendimento sobre as nossas vidas, sabendo do que nós precisamos, do que é eficaz, do que é próprio. Mas o gordinho queria pão, com requeijão. Se fosse com mortadela defumada ainda, vixe, aí ficava top. Um cafezinho.
Com açúcar, Josué, porque sem açúcar não dá, Josué. Né? Mas ele precisava era de sopa. Irmãos, o não de Deus também é uma bênção. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Ou a gente crê nisso, ou a gente entende essa verdade, ou a gente vive isso, ou então a gente vai ficar ansioso e frustrado, porque não vai acontecer. E aí vem a ansiedade, e aí vem o buraco no estômago, vem a úlcera, vem a noite sem dormir, porque não vai acontecer. Uma declaração assim só consegue ser dita por alguém que entendeu, e quem disse, eu sei que todo mundo sabe quem foi que disse isso, foi a Marineide. E olha, ela não só falou não, ela viveu isso. Eu me lembro de uma ocasião, o Márcio está aqui, a Milena, que o pessoal da igreja foi lá na casa deles para orar com eles. Vocês lembram disso, né? E aí o pessoal juntou ali no portão, na rua, e aí me chamaram. Eu estava num momento que eu não estava legal naquele momento. E eu falei, não, eu não tenho estrutura emocional para ir lá. Eu acho que eu não posso colaborar. A mesma pessoa que me chamou veio e falou assim, olha, eu estou voltando de lá envergonhado. Porque eu fui lá para oferecer ajuda, e eu fui lá e eu recebi ajuda. Eu fui lá para dar, e eu não dei nada. Eu recebi. Porque quando a gente chegou lá e a gente achou que ia falar, e que ia fazer, e que ia... Não! Quando chegou lá, a gente foi lá para ouvir. Foi lá para ouvir que Deus é soberano sobre todas as coisas. Que Ele sabe de tudo que há de acontecer, porque todo o domínio está na palma da mão dEle. E isso é o melhor que há de acontecer, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e ela é agradável. Às vezes é tão difícil para a gente entender tudo isso, mas com atrevimento eu posso dizer para você, é simples assim. É simples assim. Ou nós levamos uma vida debaixo da vontade de Deus e da demonstração de qual é a vontade de Deus, ou a gente vai continuar errando o alvo. Igual aquele brinquedo que você joga um dardo no alvo e se acerta na parede, acerta na geladeira, acerta no filho que está perto do brinquedo, mas você não acerta no alvo. Lembra do arqueiro atirando a flecha na cabeça, na maçã que estava em cima da cabeça, e aí de repente acerta, mas não acerta a maçã? Né? Quantos de vocês já não viram na televisão, ou viu até no circo, o atirador de faca, e acerta no meio do braço, acerta no meio da perna, acerta do lado da orelha, ou então aquele do Beto Carreiro que ia com chicote e arrancava o tufo de papel que estava pendurado na orelha. Se viver diante da vontade de Deus, acerta o alvo, mas se viver distante dela, acerta o nariz. E tem uns narizes que é mais fácil de acertar, mas acerta o nariz, acerta a orelha. No caso do cabelo, nem todos vão conseguir acertar, mas às vezes acerta também. Distante da vontade de Deus, não acerta o alvo. Ele pode ser do tamanho que for, mas não acerta o alvo. Não cumpre com o objetivo. Não cumpre com o objetivo. Não se pode ter uma vida onde Deus não tem nada a ver com o meu dia a dia. Não dá. Não dá para ter uma vida onde Deus não participa do meu amanhã, onde Ele não participa das minhas realizações, onde Ele não participa dos meus desenhos. Não dá para ter uma vida assim.
Deus, ele precisa estar envolvido com o meu comportamento. Deus, ele precisa estar envolvido com os meus pensamentos. Deus precisa estar envolvido com os meus sentimentos. Deus precisa estar envolvido com as minhas palavras. Deus precisa estar envolvido nas minhas atitudes. Deus precisa estar envolvido no meu tempo. No meu tempo. É tão doloroso quando você vê a declaração de alguém que está se afastando de algo, de Deus, e fala assim, por causa do meu tempo, então eu não consigo mais cumprir com determinado, porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para dedicar para isso. Com esse tipo de condução, nós seremos levados ao fracasso. E seremos levados ao pecado. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Tiago estava dizendo assim, olha, vocês estão dizendo que vocês fazem. Vocês estão dizendo que vocês conquistam. Vocês estão dizendo que vocês vão ter sucesso, que vocês vão ter lucro, e vocês ficam falando isso a alta voz, e ficam declarando, e ficam dizendo para todos, porque vocês são, porque vocês vão, porque vocês isso, porque vocês aquilo. E isso está levando vocês ao pecado, a sua arrogância, a sua presunção, a sua vaidade. Está te desviando do caminho, está fazendo você errar o alvo e está levando você para o pecado. Submeta-se à vontade de Deus. Faça planos. Desenhe. Sonhe. Mas coloque isso mediante a vontade de Deus. Senhor, se o Senhor permitir. Mas faça isso sabendo que Deus também diz não. Deus também diz não. Um pai que cuida de uma criança, uma mãe que cuida de uma criança, e muitos de vocês aqui o são, sabem exatamente como é assim. E às vezes vem com uma carinha boa, né? Um olhinho assim, brilhando, pedindo para fazer. Entra aqui uma grande diferença entre nós, pais ou mães, e Deus, que é que mesmo sabendo que não devia ser feito, às vezes a gente faz. Quem não? Qual pai ou mãe que já atendeu um pedido de um filho, mesmo sabendo que não era o melhor, mas ainda fez por quê? Porque o filho veio e falou assim, com uma voz umas 3 oitavas abaixo: papai, oh mãe, meio chorando, meio com um pinguinho no cantinho do olho, né? Aí você fica igual manteiga fora da geladeira, fica mole. E aí você vai lá e cede. Essa é a grande diferença de um pai e de uma mãe para Deus, que tem conhecimento de todas as coisas. E normalmente, quando a gente cede, no fim das contas acaba, né, dando exatamente daquele jeito. Você fala assim, tá vendo? Ainda assim acaba, depois você, eu devia ter dito não. Eu devia ter dito não. Submeter os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos caminhos diante de Deus é ter a plena convicção de que nós desejamos e nós queremos, mas que o que há de se cumprir é a vontade de Deus. Seja ela sim, seja ela não, mas vai se cumprir a permissão de Deus. E tantas são as vezes que o não dói, tantas são as vezes que o não é difícil de entender. E aí você vai até e busca ajuda. Fala assim, falou que é não, e me ajuda aí. É não mesmo? Você também escutou? Foi não mesmo que disse?
Eu sei que foi não, mas vai que de repente não é não? Dá sua opinião aí para mim. Foi não mesmo? Parece que foi não mesmo. Todo aquele, verso 17, todo aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, nisto está pecando. Aqui vem a diferença do cristão teórico para o cristão prático. No início usei o termo do cristão teórico e do ateu prático, que são a mesma pessoa. Ele sabe o que deve fazer, mas na prática ele faz aquilo que ele acha melhor fazer. O cristão teórico é aquele que sabe o que deve fazer, e então se preocupa a fazer com aquilo que de fato é para ser feito. Eu faço os meus planos, eu construo os meus sonhos, eu faço todo o meu projeto e todo o meu desenho, mas então eu vou lá e submeto todo ele à vontade de Deus. Senhor, aqui está diante de Ti o meu alvo que eu planejo alcançar. Por isso, Senhor, diante de Ti eu estou colocando, e eu quero dizer para o Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, que assim aconteça. Se for da Tua vontade, se for parte também dos Seus planos, Senhor, faça com que assim aconteça. Quando eu comecei a namorar com a Jaque, dentro de muito pouco tempo ela me ensinou o seguinte, falou assim, a gente pede para Deus. Se acontecer é porque Ele falou sim. Não é? Agora, se não acontecer, é porque Ele falou não. Mas aí eu não vou lá e dou uma ajudinha, eu dou uma puxadinha na corda, né? Não. Ó, Senhor, está aqui. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. 3 textos para fechar o entendimento. 1 Coríntios 10, 31, se der tempo de abrir. Dá tempo? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei-o tudo para a glória de Deus. Seja aquilo que você faça, seja aquilo que você diga, seja aquilo que você pense, faça pensando em Deus, se submetendo a Deus e glorificando a Deus com aquilo que você está falando, fazendo, pensando, realizando. Faça para a glória de Deus. Colossenses 3,17. Colossenses 3,17 diz: e tudo que fizerdes, não é alguma coisa que fizerdes, ou a maior parte da coisa que fizeste, ou quase. Lembra do 99% anjo? Não é o quase tudo, mas Colossenses 3,17, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus. Seja qual for a sua ação, seja qual for o seu comportamento, se submeta ao Senhor, porque assim você há de entender que você fará apenas aquilo que for da vontade do Senhor. Tinha um diácono lá na Betel, logo quando nós nos casamos e estivemos lá. Hoje ele já é pastor Norivaldo. Mas ele dizia assim, olha, cuidado aonde você está levando o Espírito Santo de Deus. Ele dizia isso para os jovens e para os adolescentes, dizendo assim, cuidado. Porque se você declara que Ele está em você, então cuidado para onde você está levando Ele. É óbvio que Deus está. E pode estar em todos os lugares. Mas a advertência era para mim, enquanto jovem lá. Cuidado para onde você está levando o Espírito Santo de Deus. Cuidado com aquilo que você está fazendo.
Um pastor famoso um dia contando na internet sobre um questionamento que ele recebeu, e o jovem chegou e falou assim: pastor, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Ele falou assim: olha, se no momento em que você for fazer, eu vou falar até quem era, o Hernandes, até porque como ele está próximo de nós, não tem problema. O Hernandes olhou para aquele jovem e falou assim: olha, se você conseguir fazer isso e dizer assim, em nome do Senhor Jesus, então você pode fazer. Agora, se isso que você quer fazer, se você não puder falar, olha, eu estou fazendo isso em nome do Senhor Jesus, então eu acho que você não deve fazer isso aí, não. Ah, pastor, mas é tudo assim? Ele, é assim. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, obrigado, Senhor. Então, aquilo que você fizer, fazer em nome do Senhor Jesus, ainda falar assim, obrigado, Senhor. Então, por aí dá para entender que tem muita coisa que de repente a gente quer fazer, mas não vai dar para seguir esse parâmetro aqui. Não vai dar para seguir esse ritual aqui de falar assim, olha, eu vou falar o que é e vou falar assim, ó, no nome do Senhor e obrigado, viu, Deus? Então, acho que tem coisa que não vai dar para fazer. Romanos 14, 8. E Romanos 14 é talvez um dos capítulos mais impressionantes da palavra de Deus, dentre tantos. Romanos 14, 8 diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. E é isso que conforta o nosso coração. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Que o meu entendimento seja, porque precisa ser. Que o seu entendimento possa ser, se não é ainda, mas que ele possa ser, porque assim precisa ser, é que seja você viva ou morra, é para o Senhor. Que aquilo que eu faça, que aquilo que você faça, seja para o Senhor, pelo Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive em mim. Inclusive em mim, aquilo que eu fizer, seja por ele e para ele. Assim será permitido diante de Deus aquilo que nós fizermos. Se esse for o nosso conceito. Se o Senhor permitir, porque eu farei em o nome do Senhor. E desde já, obrigado. Desde já. Antes que aconteça. Antes que aconteça. É igual meu filho ora nos momentos das refeições. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer. Ele literalmente fala assim, obrigado. Dá para repetir aí, Nicolas, ou não? Dá não? Dá nem para olhar para mim? Mas ele fala assim, né, Nicolas? Ele fala assim, eu queria agradecer que o Senhor esteja fazendo. Eu queria agradecer que o Senhor esteja fazendo, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja dando. É bom ser criança, né? Quero ser como criança e te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Vou pedir para o pastor já vir à frente. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Eu torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Que possamos ser assim como uma criança,
que vive única e exclusivamente em função do cuidado do seu Pai. Que bom que é ter um Pai como nós temos o privilégio de assim o ter. Amém?